tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final e hoje eu tô com o Michel do Série Maníacos pra fazer o nosso último vídeo de Watchmen, Michel. Tô triste, Miriam, não acredito. Que experiência boa foi fazer esses vídeos, viu? Sim, foi muito bom. Caramba. E assim, não estou dizendo que é o último vídeo sobre o Watchmen, Não. a gente pode fazer mais, mas a gente tá fazendo esse vídeo agora, que é o último da temporada, vamos dizer assim. Comentando Excelente. o 9º episódio da primeira e talvez única temporada da série, a gente já vai falar sobre isso. Aham. E a gente, como todas as últimas 9 semanas, lança vídeo toda quarta-feira, 6 da tarde. E eu digo isso pra dizer que não vai ter quarta que vem, 6 da tarde, mas hoje saiu no canal do Michel o nosso vídeo, que dessa vez também não vai ser de teorias. A gente tem teoria, por exemplo. Vai ter segunda temporada? É verdade. A Temos gente vai isso. especular. Isso. E nós temos também algumas respostas das perguntas que estão nos bombardeando. Por exemplo, e o Lubman? Quem é o Lubman? Lá no meu vídeo a gente fala sobre isso. And o que foi aquilo que caiu na fazenda dos Clark? Pois é, todas as respostas já foram dadas e estarão nesse vídeo. E hoje já começamos dizendo o que a gente achou desse episódio. Eu amei. É muito legal você ver o gráfico de qualidade de Watchmen, né? Porque a gente tem esse negócio. A cada semana parece que a gente viu um episódio melhor que o outro. Putz, agora é meu favorito. E isso fala muito sobre a série. Uma série que tem essa crescente de qualidade ao longo da temporada é raro. Normalmente a temporada é meio inconstante. Tem um episódio bom, tem um episódio mediano, tem um filler. E o Watchmen foi sempre pra cima, foi sempre subindo e terminou de uma forma muito bonita. Eu acho. Eu acho que houve controvérsias quanto ao final. Teve gente que não gostou. Perguntou o que aconteceu e tal. Eu achei o final perfeito. Concordo. Porque eu acho que nenhuma resposta que fosse dada ali seria melhor do que a dúvida. Exato. Eu acho que esse final é muito interessante porque a gente ouviu o podcast do Watchmen oficial americano, que tem o próprio Damon Lindelof, o criador da série. E pra ele, esse final é claramente uma conclusão. Não é um cliffhanger. Na cabeça dele, é meio bizarro as pessoas encararem como um cliffhanger, como um gancho E para muita uma... gente perguntou pra gente, o que foi esse cliffhanger? Não foi essa a intenção do criador da série, né? Com certeza. Mas eu entendo. Tem espaço ali pra interpretação. Tem espaço pra interpretação e talvez tenha espaço pra uma segunda temporada. Acho que se eles quiserem, dá pra fazer. Legal. Mas o próprio Damon Lindelof disse que ele não seria muito a favor, Propenso né? à segunda temporada. E eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que essa série se fechou tão bonitinha redondinha em si demais. mesma, que eu acho que tentar prolongar talvez estragasse. Isso que ele fez em Watchmen é meio que na contramão de Hollywood. Em Hollywood, o lado artístico, ele está abaixo, no grau de prioridade, do lance monetário. É muito mais interessante para um estúdio, para um canal, continuar uma série que vai bem e meio que ignorar o lance de não fazer sentido ela continuar. Que nem o caso do Coringa, por exemplo. Coringa era pra ser um filme solo até fazer 1 bilhão em bilheteria. Agora já estão se falando Coringa 2. Mas originalmente era pra ser uma coisa solo, um filme artístico, já é outro papo agora. O lance de Watchmen ser sucesso ou não, a gente tá começando a enxergar agora que a série acabou, na verdade. Porque muitas pessoas começaram bem depois, a gente nota até na audiência dos nossos vídeos, como foi crescendo ao longo das semanas, e também eu tava lendo um artigo sobre a audiência no streaming, na HBO Go, que também está aumentando com o passar das semanas. Olha que doido isso. Então a gente decidir se a série foi um hit ou não, ainda vai demorar um pouquinho pra descobrir isso. Vai demorar, não é um hit imediato, Não é. assim, né? É. Olha só que legal, é bem interessante pensar nesse viés. E eu lembrei de um vídeo que a gente fez juntos, Michel, muito tempo atrás, que é Por que algumas séries duram para sempre? Ah, legal. Que a gente falou de Supernatural, Sim, falou de sim. outras séries. Vou deixar linkado aqui na descrição, que aí você explica o negócio do syndication também, por que Claro. algumas séries ficam com milhões de episódios. Então agora vamos falar do 9º episódio em si, né? Ele é um episódio chamado See How They Fly, que é um verso da música I Am The Walrus, que é dos Beatles, e é uma das músicas mais sem noção dos Beatles em termos de letra, assim. É uma letra que não faria tanto sentido, assim, mas que tem tudo a ver com os temas apresentados nesse episódio. É muito doido. É muito doido. Tem um artigo, inclusive, vou linkar aqui na descrição, da Joanna Robinson, que é uma repórter que cobre muito Game of Thrones, inclusive, e ela fez um artigo sobre como essa letra tem a ver com o Watchmen, tem vários versos que se encaixariam no episódio. Ela é meio que a Mikan gringa? Não. Mas enfim, ela fez esse artigo e ela pega vários versos que poderiam se encaixar com os temas do episódio e tal. Tem alguns que são meio brisa, mas esse See How They Fly, obviamente, tem a ver com as lulas, né, congeladas, que o Adrian Veidt joga na estratosfera. Foi o que me fez pensar na hora. E outra que é muito óbvia, eu diria, I am the Eggman. Putz. Então, eu sou o homem do ovo. É o carro do ovo. Mas uma que ela cita logo no começo do artigo, e que é o primeiro verso da música, eu acho que crava muito bem com o episódio.
episódio, que é I am he, as you are me, and we are all together. Uou. Então, eu sou ele, você é ele, e você sou eu, e nós estamos todos juntos. Então tem tudo a ver com, assim, essa questão do Dr. Manhattan. Quem é ele? Ele é esse cara, ele é outro cara, a Angela vai pegar os poderes dele, será que vai? E todas as pessoas estão conectadas. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão de Watchmen, né? De como todos os personagens estão muito conectados, existe uma trama ali envolvendo todos eles que se fecha no final. Um é pai, outro é avô, outro é não sei quem, outro pega os poderes, outro quer pegar os poderes e não consegue. Então, assim, realmente eu acho que foi a música perfeita. Apesar dela ser totalmente sem noção, ela tem muito a ver com o episódio em si. Não, e acho que uma das coisas que a gente pode tirar de Watchmen, independentemente se você gostou ou não, eu acho que talvez o principal apelo que o Damon Lindelof, criador da série, quer ter com a audiência é: entenda que esse foi um projeto feito por pessoas apaixonadas por Watchmen. Por pessoas que leram os quadrinhos inúmeras vezes, que amam, que entendem e que interpretaram ele de uma forma contemporânea. E aí agora a gente talvez possa falar dos paralelos com o Ovo, com Máscara. A forma como eles usaram isso na trama da série é tão inteligente, é tão cheio de camadas. Eu fico muito feliz em ver essas coisas feitas na TV dessa maneira tão caprichada. Com certeza. O podcast ajudou muito a gente a ver isso também, né? O podcast do Lindelof, que o Michel já falou aqui. E eles fizeram de 3 em 3 episódios do podcast, e cada um tinha um título que eu acho que é uma palavra-chave da série. O primeiro é Máscaras, o segundo é Nostalgia e o terceiro, Ovos. Quer falar de máscaras? Vamos. Eu acho muito legal o lance das máscaras, né? Porque o Adrian Veidt fala que máscara gera ódio. Ele traz a crueldade dos homens, né? E depois o Will fala que muitas vezes ódio é camuflado em forma de medo. E existem máscaras literais, existem máscaras metafóricas. A internet é uma máscara. Nós estamos aqui no YouTube e as pessoas podem comentar usando uma máscara, usando um avatar. Às vezes a pessoa que você convive no dia a dia quer transmitir algo que ela realmente não é. Um bandido usa uma máscara pra fazer um assalto. Então, quando você começa a mesclar tanto as questões literais como metafóricas, é tão legal, e como combina com a série e como eles conseguem transformar isso em palavras e em audiovisual. Com certeza. E o próprio plano do Senador Keene envolvia as máscaras, né? De juntar a 7K e os policiais, transformar todo mundo enmascarado de um jeito que você não sabe mais quem é o quê, quem vai fazer o quê. E aí você poder usar essas pessoas mascaradas pros seus próprios fins. Olha isso. E uma coisa que o Will falou nesse episódio também é sobre algumas coisas que não cicatrizam debaixo de máscaras. Que elas precisam de ar. Que é aquela coisa do machucado, né? Que você não pode ficar com o band-aid no machucado pra sempre. Você tem que deixar ele respirar em algum momento. E isso tem tudo a ver com a série em si trazer coisas à luz do dia. Como algumas pessoas mencionaram nas redes sociais e tudo, essa é uma das primeiras obras a retratarem os horrores do massacre de Tulsa. Exato. Isso é um episódio que tinha sido praticamente apagado da história dos Estados Unidos, que não se falava muito. Faz alguns anos que voltaram a mencionar o assunto, e agora cobrir ostensivamente o Watchmen é uma das primeiras, assim, no mainstream, sabe? É verdade. E é isso, você tem que expor esse machucado às vezes pra que ele possa se curar com o tempo. Perfeito. Se você não deixa tomar um ar, se você não cuida, não joga um negocinho ali, não limpa, ele vai só necrosar com o tempo, ele não cicatriza assim tão fácil. Não, lindo. Eu acho que as cicatrizes dos nossos personagens, assim como as cicatrizes dos Estados Unidos e todas essas coisas históricas que aconteceram, todos esses horrores, precisam ser expostos pra aí talvez se curar com o tempo, né? Não, e por isso que eu achei também muito poético o episódio, ali no finalzinho, estar naquele mesmo cinema onde o Will, pela primeira vez, viu o filme que o inspirou a se tornar um vigilante, e agora, mais de 100 anos depois, tem ali crianças dormindo serenamente após a Lady True ser esmagada por um negócio. Mas esse círculo completo de começar num lugar onde houve um massacre, onde houve violência, e terminar no mesmo lugar onde agora a serenidade, a conclusão de tudo foi resolvido, é muito bonito também. É algo que todo roteirista adora, né? O famoso full circle. Eles adoram full circle. Ter o negócio completinho. E é esse o sentimento que eu tenho assistindo Watchmen, que é uma obra completa. Com certeza. Eu tava falando do ovo, eu vi falar das máscaras. O ovo é importante. Então, esse episódio tem o ovo, né, que a Angela pega e come no final, mas ovos são um elemento recorrente em praticamente todos os episódios da série até agora. Então eu anotei só alguns desses momentos, porque realmente foi um tema que eles quiseram colocar nos episódios, assim. Então, assim, logo no começo da série, uma das primeiras cenas, a Angela tá lá fazendo a carinha sorridente do comediante com ovos, quando ela vai fazer aquela demonstração de culinária e tudo mais. Isso já tem aí uns ovos sendo quebrados. E o próprio Will, quando ele é capturado pela Angela, ele sai lá, vai comprar uns ovos
ovos, ele pega, tá cozinhando pra comer. A Laurie menciona, você não consegue fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. E aí a gente já começa a ter mais alguns sentidos pros ovos. Um deles é naquela cena com a família Clark, que é a família que tem a Lady True levando o bebê e tudo mais, que a gente vai falar, inclusive, do que caiu lá no terreno deles, no vídeo do Michel. Mas eles vendem ovos, e ela derruba um monte de ovos no chão e tudo mais. E quando a Lady True chega lá pra falar com a senhora Clark, ela diz, disseram que os seus óvulos não eram férteis. Em inglês, óvulos são eggs. Então a gente não fala seus ovos não são férteis, a gente fala óvulos em português, mas em inglês é a mesma coisa. E aí a gente tem mais a relação com o Dr. Manhattan, depois que ele começa a aparecer, porque ele cria o ovo pra mostrar pra Angela que ele consegue criar vidas, ele cria o ovo lá na frente dela, ele consome esse ovo, né, quando ele tá falando com ela. Quando ele desperta, já no corpo do Cole, né, que ela tira o negocinho da testa dele, ele vai fazer waffles, e ele fala pra ela, watch the eggs, ou seja, tipo, cuidado com os ovos, mas também pode ser, presta atenção nos ovos. E é porque o ovo depois vai ficar intacto pra Angela ver no último episódio. Mas também tem a questão do paradoxo do ovo ou da galinha. Qual foi primeiro, Mikan? Os dois surgiram ao mesmo tempo, de acordo com o Dr. Manhattan. Porque a gente já até mencionou esse paradoxo no episódio anterior, se vocês quiserem ver, vai estar o link aqui na descrição, a gente explica. Mas é a questão do Will não saber quem é o Judd até o Dr. Manhattan mencionar pra ele. Então uma coisa gerou a outra lá e tudo mais, e é um paradoxo muito louco. Mas enfim, olha quantas menções e quantas imagens de ovos a gente tem. E tudo isso pra trazer a Angela no final com esse ovo. Naquele final, ou ela tá com os poderes do Dr. Manhattan, ou ela tá com salmonela. Porque o ovo cru dá um BO desgraçado. Não com ovo cru, criança. E se ela tivesse cozido o ovo, será que ia estragar os poderes? Se é que tinha poderes? É verdade. Será que os elementos Perguntas idiotas, só pra brincar. Mas, cara, uma das perguntas que mais fizeram, ou então uma das questões que mais revoltaram a galera é, no fim das contas, a Angela andou na água ou não? E a beleza é a pergunta. E é legal a gente falar que o Damon Lindelof adora o final de Inception. Quando você vê o peão lá rodando e ele parou ou não. Ele conta que ele saiu do cinema e escutou um cara falando que adorou o final e um outro falando que achou uma bosta. Eu acho também, esses finais interpretativos, às vezes me dão agonia. Já, caramba, o que ele quis dizer? Eu quero saber o que ele quis dizer. Mas ao mesmo tempo eu gosto de pensar, por exemplo, vamos supor que tem segunda temporada de Watchmen. Eu não duvido nada que Damon Lindelof troll do jeito que é, porque olha só, pra você fazer uma série com Lube Man, você tem que ser um troll. Tem que ter um pouquinho de troll dentro de você. É verdade. Ele começa a segunda temporada com ela afundando na piscina. Ele é dando de bom. Exato. Aí quem sabe ela precisou de tempo pra desenvolver os poderes, o corpo dela tá absorvendo ainda, tal, se é que tem poder. Mas eu não duvido nada que comece com ela tomando um tibum ali. Sim, mas eu acho muito mais legal a gente não saber. Porque aí a gente pode criar na nossa cabeça uma resposta, a gente pode ficar discutindo isso pra sempre aqui, porque, né, não sabemos mesmo. Pode ser que ela boie, pode ser que ela não boie. Não é nem boiar, né? Caminhar sobre a água. Mas vamos falar de Ozymandias? Ozymandias, homem importante nessa trama aí. A gente descobriu que toda essa coisa dos clones, das tentativas de fuga, era tudo ensainho. Lembra que ele falou que ele estava escrevendo uma peça? A peça que ele estava escrevendo não era aquela que eles estavam ensaiando lá no começo da temporada, de dar origem do Dr. Manhattan e ficar preso e queimar. O que ele estava escrevendo era uma peça que duraria 8 anos. Pra ele não ficar entediado, ele criou toda aquela historinha lá do Game Warden. Falou, seguinte, você vai ser meu adversário, me dá trabalho. Você vai colocar uma ferradura no bolo daqui 7 anos. Ele já estava ensaiando tudo há muito tempo, porque ele sabia que era o tempo que ia aparecer lá a sonda da Lady True, tirar a foto e ele poder ser resgatado, né? E é o tempo também estimado de uma viagem da sonda da Terra até a Europa, que é a lua de Júpiter em que o Ozymandias estava. A gente até fez uma pesquisa pra ver quanto tempo dura essa viagem, né? Pode ser 13 meses, mas pode ser 8 anos. Depende do trajeto, do tipo de espaçonave e tudo mais. De qualquer maneira, ele calculou lá uns 8 anos. A gente imagina que no universo paralelo de Watchmen, nem todas as tecnologias se desenvolveram igualmente. Então pode ser que o tempo de viagem seja diferente do que a gente pensa no mundo de hoje. Mas vamos supor, assim, ele foi pra Europa em 2009. Vamos supor que foi finalzinho de 2009. Se ele ficou 8 anos, né, porque tem os 7 anos, mas agora no final ele bota um bolinho lá com 8 anos, até ele voltar pra Terra se demorar 13 meses, bate aí com 2019, que é o tempo da história atual. Então faz sentido, sim. Porque ele saiu de lá no finalzinho de 2017, vamos supor, aí chegou aqui em 2019. Isso. Ok, faz sentido. E pode ser um pouco mais de 13 meses também a volta, né, etc.
etc. Mas realmente era ele em Carbonita. Não é Carbonita, tá, gente? Mas é que nem o Han Solo, por isso que a gente falou. É uma homenagem a Star Wars, assim, claro. E a Lady True deixou ele lá, no vivário dela, até o momento que fosse realmente pra ele presenciar o grande plano dela. Mas não, olha, ela cometeu erro, viu? Ela cometeu erro. Vilão que explica plano. Putz, já sabe que vai dar ruim. Mas isso é meio que uma piada também com o gênero oitentista de explicar plano. E o próprio Ozymandias, nos quadrinhos, ele também começa a dar com a língua nos dentes um tempão lá, contando, como eu fiz e tudo mais. Então, mas o Ozymandias é o homem mais inteligente do mundo. Quando falam, não sei o que, você tá explicando plano, ele, mas você acha que eu sou um vilão desses? Eu já ativei faz tempo, querido, eu tô te explicando pra ganhar tempo aqui. Sim. A Lady True não, ela explicou o plano antes de ativar, o que deu tempo pra que algumas falhas pudessem acontecer. Sim. Tipo, o Dr. Manhattan mandar o Ozymandias, a Laurie e o Looking Glass, olha aí, que tava infiltrado, como a gente tinha adivinhado, pra Karnak, pra tentar impedir a Lady True a tempo. Não, e quando tem aquela chuva de lula, né, você nota que tem uma simbologia no fato dela ter furado a mão, igual a de Jesus, né? Meio que uma estigma, né? Uma chaga bíblica. Até nesse finalzinho, eles encontram uma forma de usar símbolos na história. Outra teoria que se confirmou nesse episódio é a da Lady True ser filha do Ozymandias. É a primeira cena do episódio, mostra a concepção da Lady True, que não foi feita de nenhuma maneira amorosa. Não. Ela é a amostra de sêmen número 2346. Aliás, que a quantidade de amostra é meio exagerada esse homem tá guardando lá, hein? É tipo, ele quer repovoar a Terra. Só pode. Ele é o Noé. Não é apenas o Ozymandias, ele é Noé também. Não é só Alexandre Grande. O quadro, inclusive, é do Alexandre Grande, onde ele esconde lá o freezer com esperma. E a senha que a Bian, que é a mãe da Lady True, usou pra acessar o computador dele é Ramsés II. Ou seja, Ramsés II, que é o nome de Ozymandias. Assim, não é muito segura essa senha, né? Não, inclusive, já hackearam o computador dele no passado com essa mesma senha, porque nas HQs, o Rorschach e o Coruja vão lá e colocam o Ramsés II no computador dele e invadem tudo junto. E olha só que doido, nesse momento é antes deles hackearem. Então, em um período de 2 dias, hackearam 2 vezes. Porque isso é em 1º de novembro, aí o Rorschach é no 2 de novembro. Sim, nossa, verdade. Tá muito insegura essa senha. Espero que nos dias de hoje o Adrian Veidt tenha alterado a senha dele. É importante. Se é que ele não tá preso. É verdade. Mas então, a mensagem que o Ozymandias deixou com os corpos de Mr. Phillips e Miss Crookshanks era mesmo Save Me Daughter, pra que a Lady True visse nas sondas que ela mandou pra tentarem capturar uma foto do Dr. Manhattan. E ela não ia conseguir, porque tinha camuflagem lá. Mas ela conseguiu capturar essa imagem aí pra mandar. E ele soube a mensagem certinha que ele tinha que mandar, né? Porque ele falou, nunca vou te chamar de filha. Mas aí, quando ele usa, então agora eu vou, papai. Só que o Ozymandias percebe nesse plano da Lady True que tem que ser evitado que ela consiga os poderes do Dr. Manhattan a qualquer custo. Porque ele fala, ela é muito narcisista e qualquer pessoa que queira um poder de um deus, você tem que impedir a qualquer custo que ela obtenha. Exatamente. E uma coisa interessante também que só agora eu fui notar nesse episódio é que o plano dele de jogar a Lula em Nova York e tal, não foi concretizado 100%. Ele conseguiu evitar o holocausto nuclear, mas ele não conseguiu alcançar a utopia, a paz mundial que ele queria. Então, por mais que tivesse lá chuva de Lula constante, relembrando as pessoas da paranoia, isso é muito louco. Eles colocaram na série que o plano do Ozymandias falhou, em partes ele falhou. E ele é um cara que sofre por não ter o reconhecimento que ele queria ter, né? Ele fala que o próprio Redford, que é o presidente, não retorna as ligações dele. Sim. Então, assim, o cara que ele gravou o vídeo de horas dando orientações e tal, ele não liga de volta. E a Lady True quer levar pro próximo nível esse plano, vamos dizer assim. Porque ela pensa, o Dr. Manhattan podia ter eliminado todas as armas nucleares. Ele podia ter começado o mundo de novo. Ele podia ter feito qualquer coisa. Ele não fez. Então eu, com esses poderes, vou fazer isso. E assim, se torna a nova deusa de um novo mundo, né? Que é o plano de vilão mesmo. Exatamente. E aí nós temos mais um debate muito interessante que desde as HQs é perguntado sobre por que o nosso querido Dr. Manhattan faz tão pouco pela humanidade? Porque mesmo com todos esses poderes, ele tem essa apatia. Ele não vê relevância em, por exemplo, sumir com todas as ogivas nucleares. Se você fosse Deus, você ia se importar? As pessoas pensam, não, eu resolveria, paz mundial. Mas quando você tem esse poder, esse conhecimento, talvez tudo se torne tão pequeno, sabe? Você se importaria que as formigas estão se matando? Você intervir na guerra das formigas? Você vai fazer sumir uma coisa do formigueiro ou outra? Quem se importa? É meio que isso. Então esse
debate é muito bom. Superior, realmente. E a Lady True queria ser idolatrada como Deus desse novo mundo, né? Ela não quer só melhorar o mundo, assim. Ela quer ter toda a atenção que um Deus teria, que o Dr. Manhattan correu pra não ter, né? Exato. É uma deusa com agenda. E o plano dela envolvia a 7ª Cavalaria. Foi um plano, assim, interessante, porque ela não queria que o Dr. Manhattan visse o que ela tava planejando, mas o Dr. Manhattan sabia que a 7ª Cavalaria iria pegar ele. Exato. Isso a gente debateu também lá nos vídeos de teoria sobre 2 planos. Tinha o plano da 7ª Cavalaria, tinha o plano da Lady True, um ia intercalar com o outro, e provavelmente um plano iria anular o outro. Foi uma das coisas que a gente chegou à conclusão, e foi que aconteceu mais ou menos isso, porque na verdade não é que anulou, mas foi usado. Ela usou como se fosse uma camada pra ela fazer o dela depois. A própria Angela explica, cara, vocês roubaram as baterias dela porque ela deixou vocês roubarem, ela sabia que vocês estavam fazendo isso. E o Kinney não ouve, né? Porque como que eu vou ouvir uma mulher negra assim, né? Ele fala, vou te matar, não sei o que, você vai morrer, blá blá blá, depois de ver o Dr. Manhattan morrer. Então, toda a sua prepotência, ele vai lá, tenta ser o Dr. Manhattan e vira uma gosma. Vira uma gosma. E ele de tanguinha do Dr. Manhattan, tava muito engraçado. Eu amo que a Laurie é a gente falando, você tá muito engraçado, cara. Eu queria que fosse mais climática a cena da galera morrendo, do Ciclope, da 7K, assim. Eu acho que eles poderiam ter sofrido um pouco mais antes de morrer. Foram desintegrados ali pelos raios. Lady True, é interessante a gente pensar o seguinte, será que pelo fato dela ter destruído aquelas pessoas ali, meio que a elite da supremacia branca, será que isso elimina toda a supremacia branca? Não. Sabe, eles são só alguns. Pode ser que eles são muito poderosos, mas isso é outra coisa que a série sempre trabalha, né? Como você corta a cabeça de uma serpente, mas a serpente tem outras cabeças, e é difícil você matar um monstro. É a Hydra da Marvel. É praticamente a Hydra da Marvel. E até o próprio Dr. Manhattan falando, né? Nada nunca acaba. É isso, uma coisa gera outra, que gera outra, e o tempo, apesar de ser cíclico, ele também nada nunca acaba. Sim. Então, guerra nunca vai acabar, infelizmente. Utopia talvez nunca exista. Exatamente. Então, seguimos aqui em Watchmen com um mundo imperfeito, com vários problemas, que tá deixando aí algumas máscaras de lado pra que os ferimentos se curem ou comecem a se curar. Exato. Que tenso. Ei. Última coisa, prometo. Não, tá bom demais esse vídeo. Faz mais de uma. Não, vai ficar infinito. Não tem problema, é o último. Nada nunca acaba. Esse vídeo vai durar pra sempre. Não, mentira. Quando eles saem ali do Dreamland Theater, que é onde as crianças estavam com o Will e tal, primeiro eu acho importante ressaltar que o Will, ele entregou o Dr. Manhattan pra Lady True, porque ele tava de conchavo com ela, mas isso já tinha sido combinado com o Cal. O Cal sabia que iria morrer. E então, assim, já que eu vou morrer, é melhor você pegar um favorzinho com a Lady True, matar o Ciclope. Então, ok. Aliás, já que vamos falar mais um. Depois de terminar o que você vai falar, você não quer contar um pouquinho, talvez, como o Dr. Manhattan funciona? Que eu acho que isso é uma dúvida que a galera tem. O fato de ele enxergar o tempo em vários momentos, mas ele não poder mudar. Quer falar um pouquinho sobre isso ou não é o momento? Podemos. Podemos? Não sei, você quer guardar pra outro vídeo. Pois é, já que a gente descobriu que certos canais assistem o nosso vídeo e não entenderam muito bem como funciona o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan, ele vive todos os momentos ao mesmo tempo. Certo. Ele vive enquanto ele tá criando o ovo, enquanto ele tá transando com a Angela, enquanto ele vê sua própria morte. Exato. Isso não quer dizer que ele possa mudar qualquer coisa. Ele fala mesmo, eu não vejo o futuro, pra mim ele já está acontecendo. Sim. Então ele tá em todos esses momentos. Ele sabe o que vai acontecer, mas ele não pode mudar. É doido, não existe muito livre-arbítrio na vida do Dr. Manhattan. Ele mesmo diz pra Laurie nos quadrinhos, todos nós somos fantoches, Laurie, só que eu posso ver as cordinhas. Então ele não poderia evitar a própria morte. Não é isso. A única coisa que pode acontecer é se ele realmente não tiver morrido de fato. Que aí existem teorias, a gente pode discutir. Mas isso não foi causado por ele, necessariamente. Se foi, é porque ele já sabia que isso ia acontecer e ele agiu de acordo e tal. É meio confuso, mas é assim que funciona. Não, porque teve muitas pessoas que ficaram incomodadas com a cena onde ele é sugado pelo canhão lá de Tachyons que teletransporta ele pra jaula. Fala, o Dr. Manhattan é overpower, até parece que as pessoas iam capturá-lo. Tem que entender que faz parte do destino dele ser capturado. Ele viu que seria, não é que deixou, era pra acontecer e aconteceu. Isso, aconteceria de qualquer jeito. E sem falar que a gente tava relendo aqui a HQ agora há pouco, e nós lemos um trecho muito interessante, onde o Dr. Manhattan diz que sente meio que prazer na incerteza. Que ele sentia falta disso. Sentia falta disso. Então, quando o Ozymandias usou lá os Tachyons pra mascarar o plano dele das Lulas, e o Dr. Manhattan começa a perceber isso e começa a tentar identificar da onde vem essas ondas de Tachyons, ele fala, olha só, eu como um ser que sei de muita coisa, agora que não sei, estou intrigado por isso. É isso, deuses, que nem você falou nos vídeos mesmo que a gente fez. Deuses, anjos, esses seres supremos, eles sentem atração
atração pela vida mortal porque é uma vida que é mais simples, Exato. que tem mais incertezas, que tem mais jeitos de aproveitar. Porque quando você é Deus, você não aproveita nada. Sim. Você tá ali vendo suas cordas, entendeu? Você sabe como tudo funciona e você não pode sair disso, o que é bizarro. Bizarro. E ele ser intrigado com a incerteza nos quadrinhos amarra ainda mais o fato de ele se tornar o Carl. De ele admitir que quer colocar um negócio na cabeça dele pra ele deixar de ter o conhecimento dele. É muito coerente. É parar de enxergar as cordas que ele costuma Sim. ver, né? E então, ele sabendo que vai morrer, entra em contato com o Will e liga aí a conexão familiar. Sim. Do Will vai conhecer a Angela e tudo mais. E na verdade começa todo o enredo da série, né? Que é ele que vai falar do xerife Judge pra ele e tal. Mas uma coisa que rola quando eles estão saindo do cinema é um pequeno easter egg ali, que o letreiro tá com as letras acesas. Cai um monte de lula, destruiu tudo, né? E tá lá DRM, que é Dr. M. E as letras que estão apagadas e estão aparecendo em tela são END. Então, tipo, o fim do Dr. Manhattan. End. Muito bom. Curioso, né? Gostei. Mas eles não deixam nada por acaso na série, isso é muito doido. Bem caprichado. Mas já que não deixam nada por acaso, já que existe a lei de conservação do detalhe... Se apareceu, é pra acontecer? Se apareceu é pra acontecer. E o Lumen, hein? E o Lumen? Vamos falar sobre isso no vídeo do Michel, que você vai clicar, tá aqui na descrição. Queríamos agradecer a todos vocês por verem nossos vídeos de Watchmen. Muito obrigado. Foi muito legal ter feito, foi legal pra caramba. E a gente ficou apaixonado por essa série. A gente já sabia que ia gostar, mas eu acho que superou nossas expectativas. Não, demais. É muito bom quando a gente tem essa aposta, né? A gente falou, cara, nós somos apaixonados pelos quadrinhos, vai ter a série, vamos fazer reviews de todos os episódios, mesmo que flop, mesmo que ninguém assista, vamos fazer porque a gente ama. A gente vai assistir. Vamos. E aí é muito bom quando deu certo e milhares de pessoas assistiram. Ai, obrigada, muito gente. Bom. Valeu mesmo. Deixem aí nos comentários os seus coraçõezinhos azuis. Deixem aí seus emojis de cefalópodes. Boa. E pode ser as cabecinhas explodindo também. Boa. Você escolhe qual que você vai colocar. O que você gostou mais? Cabeça explodindo? Outros 3. Cabeça explodindo, coração e Lula. Vai ver o vídeo no canal do Michel. Novamente, muito obrigada. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.